Bolsonaro disse que as pessoas que quiserem tomar a vacina contra a Covid terão de assinar um termo de responsabilidade para o caso de terem alguma reação. Esse tipo de afirmação é um disparate que só confunde a cabeça das pessoas, sobretudo das mais incautas. Lembra aquele boato da vacina para idosos contra a gripe, na época do governo FHC? Espalhou-se, provavelmente a companheirada do PT, que a vacina ia exterminar os idosos porque a Previdência já não suportava tanta gente aposentada. O uso das vacinas contra a Covid-19 nas futricas políticas pode render dividendos a alguns políticos e afetar negativamente a outros, mas a custo de um efeito colateral terrível. O Brasil polemiza uma questão que jamais foi objeto de controvérsia nessa escala. Verdade que houve a revolta da vacina em 1904, um motim popular ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. Mas aquilo foi uma reação a uma lei que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola e que tinha também outras questões de pano de fundo, como as reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito Pereira Passos e as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo Cruz. Desde a revolta da vacina, já se vão mais de 100 anos e nunca houve em larga escala uma discussão tão difundida sobre o assunto. Nunca houve no Brasil um debate político capaz de levar à morte de tanta gente. E o principal responsável por encampar essa discussão, pasmem, é o presidente da República. A primeira vacina da história foi contra a varíola, criada em 1796. O vírus da varíola é um dos mais mortais da história. Atormentou a humanidade ao longo de mais de 3.000 anos. No século XX, estima-se que tenha matado cerca de 300 milhões de pessoas. O Maranhão também já sofreu os efeitos de uma terrível pandemia. Em História da Medicina em São Luís, Maria de Lourdes Lauan de Lacrosse conta que no início do século XX, a gripe espanhola matou tanta gente que causou a migração de famílias inteiras para fora da capital maranhense. O debate sobre a Covid travado no Brasil é irresponsável, tocado por gente sem fundamentação que levanta suspeitas capazes de provocar mortes. A ignorância tem arautos nos mais altos postos públicos e tem efeito letal. O Datafolha divulgou pesquisa segundo a qual, de agosto para cá, a quantidade de pessoas dispostas a tomar a vacina contra a Covid-19 caiu de 89% para 73%. Os que não querem tomar a vacina foram de 9% para 22%. Isso é efeito da polêmica fabricada no Brasil. Um primeiro resultado, outro ainda virá, na forma de mais mortes desnecessárias e evitáveis. O discurso anti-vacina ganha várias feições, como a desconfiança em relação à China. Isso não explica a razão pela qual a vacina da americana Pfizer, já aplicada no Reino Unido e pronta para aplicação nos Estados Unidos, ainda ter obstáculos para uso no Brasil, como a falta de aparelhos de refrigeração, de seringa, de algodão. Mas, de volta ao caso chinês, decisões de Estado não devem ser pautadas pelo fato de indivíduos confiarem ou deixarem de confiar nas coisas. É preciso que as instituições tenham mecanismos de aferição para além das crendices. A vacina chinesa é segura e eficaz ou não? Essa é a questão, com base em testes, que deve determinar a liberação para uso ou não. E vale lembrar, estima-se que aproximadamente 90% dos medicamentos ou princípios ativos usados no Brasil são provenientes da China ou da Índia. Com Jair Bolsonaro no governo, aliás, o Brasil aumentou em 84% a compra de medicamentos da China nos 9 primeiros meses de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. O outro argumento é contra a vacinação à força. Francamente, a realidade hoje é de que não há nenhuma vacina aprovada no Brasil. Quando houver,
não terá vacina disponível para todo mundo, pelo menos não de imediato. Haverá grupos prioritários. Para que jovens saudáveis possam vir a ser vacinados, levará alguns bons meses. Em resumo, quem está preocupado em ser vacinado à força, fique sabendo que a vacina não dará para quem quiser. Daqui a um mês, o Brasil receberá 15 milhões de doses de vacina. Isso dá para 7% da população. Depois de 1904, a estratégia brasileira não tem sido a vacina compulsória. O caminho mais eficaz é da informação, do convencimento. Quando se propagandeia a não vacinação, estimula-se as pessoas a não se imunizarem. Isso ajuda o vírus a seguir se propagando e matando. Sigamos em frente, com força e fé.